A mamoplastia redutora não significa apenas uma cirurgia de mama, significa muito mais do que isso. Eu tenho certeza que para grande parte das pacientes que se submetem à redução mamária, essa cirurgia significa um recomeço, significa literalmente um ponto final na luta dessas pacientes contra o desconforto que elas sentem desde a adolescência, uma vez que grande parte das pacientes que nos procuram relatam que tem a mama grande desde a puberdade. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os 4 principais mitos relacionados à cirurgia de mamoplastia redutora. Essa cirurgia está indicada para as mulheres que possuem as mamas muito grandes, desproporcionais, extremamente volumosas e, em virtude dessa característica, relata uma série de sintomas que vamos discutir detalhadamente ao longo do vídeo. Meu nome é Bruno Carvalho, eu sou médico cirurgião plástico, criador do canal, especialista em cirurgia de contorno corporal e procedimentos faciais. E no vídeo de hoje nós vamos literalmente abrir a caixa preta e entregar todas as nuances, todos os segredos, as vantagens e as desvantagens da cirurgia de mamoplastia redutora para aquelas mulheres que sonham em reduzir e levantar as mamas. Como eu disse anteriormente, o número de queixas que as pacientes que possuem as mamas muito grandes é muito elevado. Geralmente essa paciente chega no consultório reclamando de dor nas costas, dor na região cervical e na região dos ombros, pela postura e também pelo peso que o sutiã exerce nessa região supraclavicular, uma vez que tem a função de ficar sustentando as mamas. As pacientes têm muita dificuldade para determinados tipos de vestuário, principalmente biquíni, quando elas vão frequentar ambiente de piscina, ambiente de clube, ambiente de praia, ou até mesmo usar um vestido de gala, quando elas são convidadas, por exemplo, para serem madrinhas de casamento ou vão participar de uma comemoração festiva. Tudo isso abala muito o lado psicológico dessas pacientes, causando um embotamento muito grande e até algum tipo de restrição social. As pacientes que possuem as mamas muito volumosas também se queixam eventualmente de dificuldade de higiene mamária. Embaixo da dobra da mama pode haver algumas lesões de pele, como por exemplo intertrigo, e uma sudorese acentuada, o que pode até levar à presença de mau cheiro. Essas pacientes ficam geralmente numa postura viciosa com um pouco de cifose, tanto pelo peso das mamas, como na tentativa de esconder o tamanho das mamas e para que elas não sintam tanta vergonha quando estão em um ambiente com outras pessoas. Essas pacientes literalmente não gostam de se olhar no espelho, se sentem envergonhadas e se sentem acuadas quando precisam vestir uma roupa que revele que suas mamas são muito volumosas. Para esses casos, a solução é uma cirurgia que se chama mamoplastia redutora. O objetivo dessa cirurgia é diminuir o volume da mama, levantar a mama, reposicionando essa estrutura no lugar correto, que é na posição do tórax, sendo que na maioria dos casos as mamas muito gigantes descem e ocupam a porção superior do abdômen. A cirurgia de mamoplastia possui uma desvantagem que deve ser discutida com a paciente no período pré-operatório, que é a confecção de uma cicatriz numa mama que anteriormente não possuía nenhuma marca. Mas quando colocamos a balança do risco-benefício no período pré-operatório para a paciente avaliar se vale a pena a confecção dessa cicatriz, definitivamente recebemos um sim da paciente, porque os benefícios que a cirurgia pode entregar para a paciente são infinitamente maiores do que essa desvantagem, que é a confecção de um corte na mama. Como a gente sabe que essa é uma grande desvantagem, o cirurgião deve sim dar muita atenção para a cicatriz na mama, quando fazemos a mamoplastia redutora, de forma que tentamos fazer a menor cicatriz possível, posicionar essa cicatriz bem no sulco inframamário, que é a dobrinha da mama, e temos que cuidar da cicatriz no período pós-operatório. Dessa forma, mesmo fazendo a técnica de cicatriz reduzida, que se chama mamoplastia short scar, a gente costuma falar para as pacientes que cada mama tem a cicatriz que ela merece. Ou seja, a gente tenta entregar a menor cicatriz possível, desde que a mama fique com a estruturação firme e que a gente consiga reduzir todo o volume mamário para deixá-la do tamanho que a paciente desejava
no período pré-operatório. Os cuidados com a cicatriz são primordiais no período pós-operatório. A gente sempre deve realçar para as pacientes que a cicatrização é individual e não tem como o cirurgião prometer uma qualidade extremamente estética da cicatriz. É necessário que o cirurgião tenha a oportunidade de acompanhar a paciente no período pós-operatório para que ele forneça todas as ferramentas para que a paciente continue cuidando da qualidade estética da cicatriz ao longo dos primeiros 6 a 9 meses no período pós-operatório. Geralmente, esses cuidados se iniciam após 4 semanas, ou seja, no final do primeiro mês de pós-operatório, quando a paciente começa a usar uma série de pomadas e fitas na cicatriz para que a gente perpetue a qualidade estética ou, eventualmente, diagnosticada uma cicatriz patológica, seja ela queloide ou cicatriz hipertrófica, a gente possa atuar em tempo hábil para melhorar a qualidade estética final da cicatriz. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre os 4 principais mitos relacionados à cirurgia de mamoplastia redutora, que coincidem com as principais perguntas que a gente recebe no dia a dia do nosso consultório. Pergunta número 1. Dr. Bruno, eu vou perder a sensibilidade da mama depois de fazer a mamoplastia redutora? Essa é uma questão que as pacientes levam muito em consideração junto com a presença da cicatriz no pós-operatório. O jeito correto de explicar para pacientes é que, uma vez realizado um corte na mama e produzido uma cicatriz, pode ser que a paciente perca um pouco a sensibilidade da mama nos meses subsequentes à cirurgia. Mas no pós-operatório tardio, a sensibilidade costuma voltar. Ela volta até cerca de 90% a 95% da sensibilidade total. É claro que algumas pacientes relatam que, eventualmente, em um lado a sensibilidade ficou menor que o outro. A gente sabe que as mamas possuem inervação e sensibilidade diferentes, então esse fenômeno realmente pode acontecer. Mas, via de regra, a gente esclarece para as pacientes que a sensibilidade volta gradativamente até um ano após a cirurgia. Dificilmente volta 100%, mas a maioria das pacientes relatam um retorno de grande parte da sensibilidade, tanto da propriocepção quanto a sensibilidade sexual. Pergunta número 2. Dr. Bruno, eu posso amamentar após a mamoplastia redutora? Essa questão eu gosto sempre de esclarecer de forma muito detalhada para as pacientes, porque a gente tem uma experiência grande. Eu já tive a oportunidade de fazer a cirurgia de mamoplastia redutora em diversas pacientes jovens, na adolescência, período no qual elas não eram mães ainda. Então elas fizeram a cirurgia, posteriormente se casaram, se tornaram mães e tiveram a oportunidade de amamentar. O jeito correto de explicar para as pacientes é que essa cirurgia não impede a amamentação, mas elas podem ter uma dificuldade de amamentar no pós-operatório em virtude da manipulação cirúrgica da mama. Durante a mamoplastia redutora, reduzimos bastante o volume de glândulas da mama da paciente, existe uma nova conformação interna desse tecido mamário restante e, eventualmente, o complexo areolo-papilar, que é conhecido como areola, faz uma ascensão, uma subida muito grande quando reposicionamos a mama. E esse movimento também pode prejudicar um pouco o ato da amamentação. Então a paciente deve saber que a cirurgia não impede o ato de amamentar. Entretanto, a paciente pode ter uma dificuldade de amamentação. Não tem como o cirurgião garantir a porcentagem desse evento, mas a paciente deve operar consciente de que a amamentação pode acontecer e, eventualmente, ela pode enfrentar um pouco de dificuldade no ato de amamentar. Terceira pergunta. Dr. Bruno, as cicatrizes ficam visíveis? Essa pergunta está diretamente relacionada ao formato e ao tamanho da mama que a paciente apresenta no momento da consulta inicial. Quando as pacientes possuem as mamas muito volumosas, que a gente classifica como gigantomastia, a ponto que a prega medial da mama está unida na linha média e elas possuem uma lateralidade muito grande do tecido mamário, a cicatriz no sulco inframamário, que a gente chama de cicatriz horizontal, costuma ser uma cicatriz grande, porque a gente precisa retirar todo o excedente de tecido mamário para que a paciente não tenha um caimento precoce já nos meses subsequentes ao ato cirúrgico. Então, nesses casos, a gente já esclarece para a paciente no momento da consulta que a cicatriz pode encontrar na linha média e que ela pode ultrapassar a linha axilar anterior, invadindo um pouco a região lateral do tórax. A paciente já vai para a cirurgia sabendo que por essa demanda específica ela vai ter uma cicatriz maior. Via de regra, a gente tenta entregar a menor cicatriz possível para cada
cada paciente, de forma que a mama fique bonita no período pós-operatório. Quando eu falo bonita, é que a mama esteja bem posicionada e que não apresente caimento logo nos primeiros meses depois da cirurgia. Mas essa questão da cicatriz sempre deve ser muito bem avaliada e discutida com a paciente antes da cirurgia, de forma que a paciente tenha nível de consciência para entender que a cicatrização é individual e que o tamanho da cicatriz depende muito do formato e da característica do tamanho da sua mama. Quarta pergunta. Dr. Bruno, eu vou ficar com os seios vazios, sem colo após a mamoplastia redutora? Mesmo quando a paciente decide fazer a mamoplastia redutora sem a colocação de prótese, a gente tenta sempre entregar um colo para a paciente bonito e elegante, mesmo que a paciente deseje a mama muito pequena. Essa questão do colo hoje em dia é muito importante para a paciente. Porque a gente sabe que quando a paciente vem para fazer a mamoplastia redutora, ela não deseja apenas reduzir a mama. A paciente tem o sonho de rejuvenescer a mama. E uma mama jovem possui 3 principais características, que são ausência de caimento, firmeza na palpação e presença de um colo mais bonito e marcado, mesmo quando a paciente deseja uma mama pequena no pós-operatório. O colo mais firme e marcado pode ser feito com e sem a colocação de prótese. Quando a gente faz a mamoplastia redutora sem a colocação de prótese, a gente utiliza o próprio tecido mamário para modelar a mama e tentar dar o máximo de colo possível. E no final da cirurgia, a gente ainda lança mão do enxerto de gordura. A gente coloca um pouco de gordura, principalmente no polo superior e medial da mama, para melhorar o cleavage da mama, dando um aspecto de uma mama mais jovem com um colo mais firme. Entretanto, quando a exigência da paciente é possuir um colo mais firme e marcado, mesmo no pós-operatório tardio, existe a alternativa de fazer a mamoplastia redutora com colocação de prótese. Nesse momento, as pacientes costumam perguntar: Dr. Bruno, mas eu quero reduzir a mama e você ainda vai colocar uma prótese? A resposta é exatamente isso. Só que a gente coloca uma prótese pequena, porque o objetivo de colocação da prótese não é aumentar a mama. Muito pelo contrário, a gente sempre vai deixar a mama menor, pequena ou média, de acordo com o desejo e a estrutura corporal da paciente. Só que a prótese tem o objetivo de dar firmeza na palpação da mama no pós-operatório e a presença desse colo que a paciente solicitou. Um colo mais elegante e marcado, mesmo no pós-operatório tardio. Lembrando que a nossa preferência sempre é pela colocação dessa prótese abaixo do músculo peitoral, fazendo a técnica da alça muscular e do sutiã interno. Essas técnicas permitem mais estabilidade para a prótese e mais firmeza para a mama, mesmo no pós-operatório tardio, depois de alguns anos da cirurgia. Se esse tipo de assunto faz sentido para você, e se você acha que esse assunto também pode impactar outras mulheres que se interessam pela mamoplastia redutora, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho de notificação, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. E até o próximo vídeo.